Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio Vestidas de Fé. Eu sou Juliana. E eu sou Suzy Cleide. E a nossa conversa de hoje é muito profunda, necessária e cheia de esperança. Nós vamos falar sobre autoestima e identidade em Cristo. Autoestima é a forma como você vê a si mesmo, como você se valoriza e como você se percebe. É o verdadeiro valor que você dá a si mesmo. Porque tem muita mulher de Deus se sentindo para baixo, se comparando com padrões irreais e se esquecendo de quem são realmente em Deus. E a nossa missão hoje é te lembrar de uma verdade. A sua identidade ela está no céu e não nas redes sociais. Ju, quando você ouvia essa palavra autoestima, o que vinha à sua mente? Logo me vinha à mente me amar, me aceitar como eu sou, mas algo assim bem superficial. Eu fui entender sobre o que é autoestima quando eu busquei em Deus entender a minha verdadeira identidade nas Escrituras Sagradas. Aí tudo mudou. O mundo nos ensina que a autoestima é se sentir bonita e ser valorizado pela aparência. Mas a Bíblia ensina que a autoestima começa quando nós entendemos quando Deus nos vê. E também é o reconhecimento do nosso próprio valor. Em João 1,12 declara que nós somos filhas de Deus. Isso muda tudo. Não é sobre o que nós vemos no espelho, é sobre o que o céu já declarou em relação a nós. Ju, e quantas vezes a gente se pega comparando a vida real com as fotos de Instagram, as fotos das redes sociais, fotos editadas, fotos filtradas, corpos desenhados, um padrão de beleza perfeito e irreal que não existe. E muitas vezes a gente pega se comparando com a vida real. E isso, infelizmente, traz muita frustração. Eu, por várias vezes, já me peguei nas redes sociais me comparando. E cada vez que a gente faz isso, a gente se sente menor e que a gente nunca é boa o suficiente. Sempre tem alguém, Suzy, mais magra que a gente, com cabelo mais alinhado que o nosso, mais organizada que nós, melhor mãe que nós. Tantas vezes a gente vê postagens de mães que parecem ser perfeitas e a gente fica imaginando, isso é real ou isso é algo de edição? Porque se a gente ficar se comparando, a gente nunca vai se achar boa o suficiente, como eu falei, você vai se sentir uma mãe que não é o suficiente para os seus filhos, uma esposa que não é suficiente para o seu marido, filha, tudo em tudo, Suzy. A gente vai se sentir inferior e vai começar a ficar triste e vai imaginar, por que comigo não é assim? Por que com a minha vida não é assim? A minha vida é imperfeita. Então não é só se comparar em relação ao corpo, a aparência não, até sobre a nossa profissão. Sim. Fulana parece ser muito mais bem sucedida que eu. Fulana tem muito mais encomendas que eu. Como que ela consegue ter um ateliê tão lucrativo? A verdade, meninas, que a gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar. Nós não vamos sair nas redes sociais colocando a verdadeira realidade. Outra coisa, só pegando aqui o teu... na verdade, na rede social só tá as coisas belas, as coisas bonitas, as coisas perfeitas. E falando de foto, falando de aparência, existe o ângulo perfeito da foto. Existe a foto perfeita, mas o corpo perfeito não existe. A foto perfeita existe, mas a realidade é outra. E muitas vezes a pessoa se sente frustrada porque vê numa foto, porque vê num vídeo, quando a vida real não é aquilo. Não é verdade? Ninguém vai para a rede social postar um momento triste, quando ela está triste, quando ela está infeliz. E muitas vezes a pessoa está lá postando que está feliz e tudo mais, mas no fundo, dentro da alma, não tá. Então isso não é autoestima. Isso é só um padrão que a sociedade quer imprimir para todo mundo. E a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente também está se incluindo. A doença. A gente está se incluindo e está querendo ser igual também a todo mundo, querendo viver de aparências, daquilo que para Deus não importa. O que importa para Deus é um todo, e Ele nos trata como filha, como amada. É isso que importa para o Senhor. É a gente começar a se olhar mais, a se amar mais e não se cobrar tanto.
Às vezes a gente se pressiona tanto, né, Suzy? A gente se pressiona, a gente coloca, nós mesmos nos colocamos em um lugar inferior, porque isso pode acabar nos atrapalhando da gente chegar no lugar que o Senhor quer para nós. A gente quer ir por vários outros caminhos e não percorrer aquele caminho que leva aquilo que Ele quer para a nossa vida. Ju, só que a verdade, o Senhor, Ele não padroniza, Ele personaliza. Ele criou cada um de nós com uma essência única, com um propósito único. Todos nós temos o nosso real valor, que nós nascemos com Ele. Nós somos únicos de aparência, nós somos únicos de essência, cada um de nós. E isso, cada um de nós tem um diferente e cada um de nós é valorizado pela sua essência, pela sua forma com que você é. Só que o mundo, a sociedade hoje, impõe sobre nós um padrão de beleza e de comportamento inatingível. O nosso corpo tem que ser perfeito, né? O corpo tem que ser perfeito, você tem que dar conta de estar. A sua aparência tem que estar impecável. E com a autoestima, você tem que estar feliz, você tem que estar alegre, trabalhando, estudando, conquistando, sendo uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa filha, uma profissional muito bem sucedida. E o corpo tem que estar impecável, a sua aparência tem que estar impecável. Você não pode, digamos assim, mostrar, transparecer suas fraquezas, você não pode não, você tem que mostrar que você é super heroína. E isso é o que tem feito muitas de nós, muitas pessoas a se sentirem frustradas, porque isso é irreal, isso não existe. Isso é a sociedade que tem colocado isso para nós e as redes sociais têm alimentado todo dia e tem feito com que isso alcance muita gente, porque hoje todo mundo tem um relacionamento com as redes sociais muito grande e acaba nos frustrando. Porque nós não conseguimos. Poxa, a Juliana está conseguindo ser uma ótima profissional, uma ótima mãe, uma ótima esposa, está linda, maravilhosa de corpo, está trabalhando 8 horas por dia, está conseguindo ser mãe, ser fitness, ser profissional, ser uma boa serva. E eu estou aqui só procrastinando, não estou conseguindo nada. Entendeu? É porque, na verdade, lá para a rede social só vai as coisas maravilhosas. E, na verdade, eu acredito, eu não poderia nem dizer que 5%, mas a porcentagem é muito pouca de alguma coisa ali ser real. E as pessoas têm se alimentado daquilo, de uma irrealidade, de um padrão que a sociedade tem imposto para cada um de nós, um padrão de vida perfeito. E mais uma vez eu repito, é inatingível. E em Romanos 12:2 diz completamente ao contrário, nos fala para não nos conformarmos com este mundo. A autoestima verdadeira não é a gente ficar se comparando ou querendo ser igual a fulana porque ela é perfeita, não. É a gente entender como o Senhor nos vê, como Ele quer que a gente viva a nossa vida. E sobre a autoestima verdadeira também, Suzy, é a gente deixar de ouvir o que o mundo diz para a gente fazer. Porque se a gente quiser se encaixar em um padrão, a gente nunca vai conseguir e isso vai nos deixar tão triste a ponto de imaginar até que o Senhor não nos ama, parece que ninguém nos vê, por que eu não consigo? E não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. A gente ficar se comparando tanto e acreditando no que o mundo nos diz. Nós não podemos nos conformar com o que o mundo nos dita, não. Nós somos servos do Senhor Jesus. É o nosso Deus que nos dita as regras, como tem que ser, como que tem que ser a nossa autoestima, como que nós temos que viver. Assim, Ju, a pessoa, ela vê tanto o que ela não tem, que ela esquece o que ela tem de tão bom. Porque como cada um de nós fomos criados com uma essência, com um propósito único, né? Com um valor especial que o Senhor nos deu, nós já nascemos com isso. E aí acaba que a pessoa começa a se comparar tanto, começa a ver tanto o que ela não tem, que ela esquece algo tão precioso, algo tão especial que ela tem dentro dela. E ela começa a se frustrar, achando que não tem nada de bom, achando que não tem nada de real valor. E às vezes a gente olha tanto algo em nós, coloca tanto defeito em algo que nós estamos vendo e a gente acha que é um defeito em nós, mas que ninguém está percebendo. Exatamente. Aí a gente vai criando algo em nossa cabeça que vai se transformando em algo gigante, que a gente, se não fizer aquele procedimento dos sonhos, eu não vou ser linda o suficiente, não vou ser aceita. E a realidade, ela não é bem assim.
Nós somos lindas do jeito que nós somos. Mas, claro, a gente pode melhorar. A gente não está querendo dizer, né, Suzy, que a gente é contra você melhorar a sua aparência ou você se cuidar, mas que não seja algo exagerado, né? Que não seja algo que fique muito forte em você, que você só vai ser feliz se você fizer aquilo. Não, a gente tem que levar com mais leveza. A gente tem que se cuidar, mas nada de se cobrar tanto e de se comparar tanto também. E a comparação, ela não está só no mundo da aparência, ela está na condição financeira. Tem gente que vai se comparar porque não é inteligente o suficiente igual a outra pessoa. E aí ela se desvaloriza porque ela não é inteligente igual a outra pessoa e ela se retrai. Eu já ouvi pessoas dizer que conhecia gente que estava em depressão porque ela queria fazer um procedimento e ela não tinha condições financeiras para fazer aquele procedimento, então ela tinha se retraído de uma tal forma de estar em depressão. E isso é muito grave. Como você falou, Ju, é muito importante e a gente se sente tão bem em estar sempre bem apresentado, em estar sempre arrumada, e não é pecado. Não é errado eu querer estar bem arrumada, não é pecado eu querer estar sempre bem apresentável, não é pecado. A gente não pode usar isso pra gente como prioridade. Como prioridade, a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Os extremos são muito perigosos. Muito perigoso. Se eu não me cuidar de forma alguma, não cuidar da minha aparência, não cuidar, né, do meu corpo, da minha aparência mesmo, se torna um desleixo. E se eu cuidar demais, excessivamente, se torna uma forma de culto ao corpo. E o Senhor, Ele não se agrada disso. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Ele quer que nós nos cuidemos, mas com decência e ordem. Tu já pensou a pessoa adoecer porque ela não pode fazer um procedimento estético que a outra pessoa fez? Talvez é algo que vai até prejudicar a saúde dela. Não é verdade? Talvez, eu não estou aqui dizendo que nós somos contra de forma alguma. Se você pode fazer e quer fazer, faça. Mas que isso não venha dominar você. Tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. Essa palavra ela é muito importante. Sim. Se a gente souber equilibrar e tudo. não valorizar tanto aquilo que não é para ser Exatamente. valorizado ao extremo, Exatamente. a gente vai ser feliz, né? Exatamente. A minha felicidade está na minha aparência. Não, felicidade é um estado de ser. Você é feliz. Porque você tem Deus, você tem saúde, você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você foi feito para viver aquilo que o Senhor projetou para você viver. Não quer dizer que eu tenho que viver a vida igual a do outro, ou que o outro tem que viver igual a minha. Não, cada um de nós viemos com um propósito específico para viver aqui nessa terra. E é único, cada um de nós somos únicos. Com a nossa aparência física, com o nosso comportamento, e cada um de nós devemos nos valorizar e ser grato ao Senhor por cada coisa que o Senhor colocou em nós. E as diferenças é que tornam o mundo tão interessante, né? É porque uma habilidade que eu tenho, você não tem. Uma habilidade que você tem, eu não tenho. E eu não devo invejar isso em você. Eu não devo ser obcecado por isso em você. Pelo contrário, eu devo admirar, e você deve admirar em mim, e a gente viver em harmonia. E não eu achar que eu sou melhor que você, porque você é mais inteligente, você é mais bonita, e eu acabo não dando a mim o real valor que eu tenho, porque eu vejo só as suas qualidades e não vejo a minha. E talvez se você se olhar, você vai começar a perceber as belezas que você tem. Exatamente. Que você acaba olhando tanto os defeitos, e como se os defeitos ele encobrisse toda a beleza que existe em você. Exatamente. Né, o quanto você é bela, não só fisicamente, mas internamente. Eu acredito fielmente que a gente tem que deixar de se cobrar tanto. Porque a cobrança exagerada nos faz viver em um padrão que nos deixa triste, magoado, depressiva, nos desperta muita ansiedade dentro de nós, né? Adoece, né? Hoje em dia a sociedade está muito doente por causa dessas coisas. De tantas comparações, né? Como a gente estava conversando. Hoje em dia as pessoas consomem tanto conteúdo das redes sociais, passam horas e horas, né, Suzy? Ali vendo os conteúdos, mas se alimentando daquilo. A gente está alimentando nosso espírito, a nossa alma, justamente com aquilo que vai nos machucar, com aquilo que vai nos diminuir, nos deixar doentes.
Isso tem consequência, esse consumo exagerado, ele tem consequência para a nossa vida. Tantas pessoas estão desenvolvendo tantas doenças que talvez, se não se comparasse tanto, elas estariam livres de certas situações que surgem em sua vida. Essa questão de ficar tanto se comparando. Eu acho muito bonito como você falou, Suzy, que da gente não ficar muito olhando, né, a vida do outro ali, se comparando tanto. Sim. Porque quando a gente foca tanto na vida do outro, sabe o que acontece? Aí se anula. A gente deixa de viver aquilo que Deus quer pra nós. Exatamente. Ele tá querendo nos abençoar, querendo nos colocar no caminho que a gente sonha, mas a gente sonha pequenininho, ele sonha muito maior. Então a gente deixando de ficar tanto observando a vida do outro e viver a nossa vida, vocês não têm noção do tanto que vai produzir frutos em nossa vida isso. A vida, olha, ela vai andar, vai fluir, porque agora nós estamos dispostas a viver a vida que o Senhor nos deu. Ele vai abençoando, ele vai nos conduzindo. Isso é muito bom para nós, a gente acordar todos os dias e olhar para a beleza da nossa vida, olhar para nós, olhar para a nossa família, olhar para os nossos filhos, olhar para tudo aquilo que a gente tem e agradecer a Ele por aquilo que a gente tem. É a gente olhar, se valorizar mais, cuidar mais daquilo que o Senhor Jesus já entregou em nossas mãos e começar a cuidar mais de nós, a nos alimentar bem espiritualmente, porque se eu alimento a minha alma com um alimento que me traz paz, que me traz calma, que me faz entender a minha verdadeira identidade, eu vou deixar de ficar consumindo tantos conteúdos que vai contra o que o Senhor nos ensina, aquilo que Ele quer para a nossa vida. Vamos lembrar agora quem nós somos em Cristo? Se puder, anota esses versículos aí na sua agenda ou num papelzinho para você colar em um lugar que você vê todos os dias. Em João 1,12, nos lembra que nós somos filhas de Deus. Em Efésios 2:10 fala que nós somos feitura dele, nós somos obra-prima dele. Em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdócio real, nação santa. No Salmo 139:14 fala que nós somos feitos de forma maravilhosa. Você ainda tem dúvida do seu real valor? Essas palavras está na palavra do Senhor e é o Criador, o nosso Criador, que colocou em nós esse real valor. Você ainda vai se sentir diminuído, ainda vai se sentir menor ou inferior depois de ouvir a prova viva aqui do real valor que nós temos, que o Senhor nos fez com esse real valor? Não vai ter mais como. A partir de agora você está sabendo qual o seu real valor. Essas verdades, elas precisam ser a base da nossa autoestima. Quando Deus olha para você, Ele vê beleza, valor, identidade. Você é muito mais do que a sua aparência ou resultados. Você é amada pelo Criador do universo. E tem um ponto também muito importante, Suzy, nesse assunto, que é o cuidado com o nosso corpo. Às vezes a gente negligencia muito o cuidado com o nosso corpo. A gente vai deixando para depois, não tem o tempo, agora não dá. E não é isso que o Senhor quer de nós, não. O nosso corpo é criação do Senhor. Ele quer que a gente cuide dele melhor. Ju, em 1 Coríntios 6:19, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E isso muda a nossa perspectiva, porque não é sobre estética, mas é sobre a responsabilidade com aquilo que o Senhor nos confiou. E como eu já disse, é importante a gente estar sempre bem apresentável, sim. Mas o Senhor quer que tenhamos responsabilidade com o nosso corpo, cuidando com santificação e honra. Cuidar do corpo, Suzy, também é espiritual, né? Sim. A gente se exercitar, cuidar daquilo que a gente se alimenta, procurar também uma ajuda profissional quando for necessário. A gente está em constante movimento. Isso é também espiritual, cuidar de nós. Não é sobre vaidade, é sobre mordomia. Nós estamos cuidando bem daquilo que o Senhor nos confiou. Sim. É importante você ajustar a sua rotina. Eu sei que a gente que é mãe, dona de casa, que tem tantos afazeres, tem um trabalho também profissional, é muito difícil a gente conseguir
é um horário na nossa agenda para cuidar do nosso corpo. E você sabia, Suzy, que a gente vai se deixando para depois? Coloca várias outras prioridades como se a gente não fosse prioridade. E a gente tem que entender que se a gente estiver bem, nós vamos cuidar bem também daqueles que estão ao nosso redor. Não é só cuidar dos outros, mas é cuidar de nós para oferecer o melhor para aqueles que a gente ama. É importante vocês criar uma rotina em que o cuidado também com o seu corpo esteja em prioridade. Eu já fui aquela mulher que cuidar do meu corpo, tirar um tempo para poder praticar exercício físico, não importa qual seja, uma caminhada, um exercício que você faz em casa, ir para academia se exercitar, fazer aulas que exercite o corpo, não importa o que seja, mas que você esteja lá cuidando de você. A importância da gente também se priorizar, é cuidar de nós e o quanto faz bem para nós. Suzy, quando eu não praticava exercício físico, quando eu não cuidava de mim, era diferente de agora. Hoje em dia eu tenho na minha rotina todos os dias, eu tenho que praticar atividade física e o tanto que me faz bem. Eu costumo dizer sempre que quando eu estou fazendo a minha atividade física, eu esqueço de todos os problemas, a minha mente se esvazia, sabe? Eu me sinto tão bem. E eu sou grata ao Senhor pela essa oportunidade de cuidar de mim. Hoje eu carrego comigo como prioridade, como faz parte da minha rotina. Eu só vou deixar de praticar atividade física se eu estiver doente, não puder fazer. Mas eu tenho que cuidar de mim, entender que me faz muito bem. Quando a gente se esquece, a gente se torna uma mulher frustrada, uma mulher triste, porque a gente não consegue fazer o mínimo por nós. Nós temos que fazer pelo menos um mínimo, nem que seja tirar 30 minutos, 40 minutos do seu dia. Imagina o dia como é longo. Tira aí 30 minutos, 40 minutos para você cuidar de você. Fazer uma caminhada na sua rua, se mexer. Tem tantos vídeos no YouTube que nos ensinam como a gente fazer exercício em casa. Não pode usar desculpas, mas é cuidar de você com amor e carinho que você merece. Ju, e aqui no início, do início até o meio agora do episódio, nós falamos sobre autoestima, mas nós não falamos condenando a autoestima, né? A pessoa se cuidar, não. Nós queremos que você saiba a definição de autoestima. Nós estamos aqui falando para você a diferença do que realmente é autoestima e o que é o que o mundo tem imprimido sobre a vida das pessoas. Então, o que nós queremos deixar bem claro para você, nós queremos ter autoestima e queremos que você tenha também, mas que tudo seja um equilíbrio, que não seja uma autoestima que esteja baseada apenas na aparência física, não. Nós queremos o quê? Dizer para você que a autoestima está na forma que você se vê, na sua essência, como você se sente. E nós queremos dizer para você que a autoestima e identidade em Cristo é isso, é cuidar do nosso corpo, é cuidar da nossa mente, é cuidar da forma como nós cuidamos do nosso corpo. É bem normal a gente ouvir as pessoas dizerem assim, nós principalmente como mães, pelo meu filho eu dou a minha vida, pelo meu filho eu morro. Mas será que nós estamos dispostas a viver mais pelos nossos filhos? Será que nós estamos preocupados em cuidar do nosso corpo, em cuidar da nossa saúde, para que a gente tenha muitos anos de vida com qualidade, para que nossos filhos possam nos ter por mais tempo? A gente já parou para pensar nisso? Porque quanto mais qualidade de vida a gente tiver, mais tempo mais vida a gente vai ter e mais tempo nossos filhos nos terão. E às vezes a gente fala, não, estou disposta a morrer pelos nossos filhos. E está disposta a viver muito mais tempo pelos seus filhos? Nós temos que observar isso. E como que nós fazemos isso? Como que nós cuidamos de nós? Cuidamos do nosso corpo, como nós falamos, temos que ter cuidado dos extremos. Quando não cuida de forma alguma, porque muitas vezes acha que é vaidade, acha que é pecado, acha que é desnecessário, a gente vai chegar no ponto do desleixo. E se a gente cuidar excessivamente, a gente vai chegar a cultuar, ter um culto ao nosso corpo e vamos até nos frustrar, porque nós não vamos alcançar aquele padrão que nós desejamos alcançar e vamos nos frustrar.
Então, o que nós estamos querendo falar aqui para você é que tudo tem que ter o equilíbrio. Nosso corpo físico, como a Juliana falou sobre atividade física, é muito importante nós fazermos uma atividade física para manter o nosso corpo funcional. Porque nós vamos, à medida que nós vamos envelhecendo, a gente vai travando. Essa que é a realidade. Porque quanto mais sem movimentos nós ficarmos, mais imóvel nós vamos ficar. Nós vamos ficar sem mobilidade. O nosso corpo ele vai ficando sem movimentos. E nós vamos depender muito das Vamos pessoas. depender muito das pessoas e não vamos poder talvez ajudar os nossos pais na velhice, não vamos poder ter uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos. Nós vamos parar de acompanhar eles muitas vezes por falta de disposição. Quando nós podemos trabalhar o nosso corpo para ele se manter mais saudável, mais funcional e mais disposto. Nós estamos falando aqui do nosso corpo, da nossa aparência física. É importante a gente estar sempre bem apresentável e a gente se sente mais seguro, Ju, quando a gente está bem apresentável, né? Falando do nosso corpo físico. Mas a autoestima também é como nós nos sentimos, é como nós nos vemos. Nós temos que alimentar também a nossa alma. Com o quê? Com a palavra de Deus, com a oração. É desenvolver um relacionamento diário com o Senhor. E nós temos que também alimentar a nossa mente com coisas boas. Vamos ler coisas boas, vamos ouvir coisas boas, vamos falar coisas boas. Automaticamente nós não vamos ter autoestima baixa. Automaticamente nós não vamos nos sentir inferior. Vamos também, eu acho que é uma opção também muito importante da gente aprimorar o nosso conhecimento. Vamos buscar conhecimento. Vamos procurar enriquecer os nossos conhecimentos, vamos procurar estudar algo bom, vamos procurar fazer algo que nós gostamos de fazer. Isso também faz bem para nós e vai fazer bem também para a nossa autoestima. Porque às vezes, Juliana, nós paramos no mundo. Parece que todo mundo evoluiu, mas nós ficamos estagnados. E a culpa disso não é sua, a culpa é minha, porque eu parei. Né? Então às vezes fala tanto, porque fulano foi, fulano desenvolveu, fulano cresceu e eu fiquei. Mas a culpa é nossa. Todo mundo tem a liberdade. Vamos lá, vamos estudar, vamos procurar crescer, vamos procurar desenvolver também. Isso faz bem para a nossa autoestima. Claro que tudo com equilíbrio, tudo com decência e ordem. E é um conjunto, é espírito, alma e corpo. E precisa estar muito bem alimentado, tudo muito bem alinhado. E muitas vezes a gente é normal a gente julgar primeiro pela aparência, porque é o que está mais visível, né? E aí às vezes a pessoa tem uma aparência bela, uma aparência linda, muito bem apresentável, muito perfeita, mas talvez é uma pessoa que é pobre de espírito. Talvez é uma pessoa que é vazia de Deus. É uma pessoa talvez triste, talvez é uma pessoa confusa, talvez é uma pessoa que se perdeu no caminho. E muitas vezes se perdem por essa busca excessiva da aparência perfeita. Ela se compara tanto que ela anula quem realmente ela é, em busca do padrão que a sociedade impõe para ser, e ela acaba se perdendo. Então, talvez, aparentemente, ela está vivendo como uma pessoa que a sociedade quer, que a sociedade imprime, mas talvez dentro dela está confuso. Talvez dentro dela aquilo não está claro, ela se perdeu no meio do caminho. Então isso é muito interessante, a gente tem que cuidar sim da nossa aparência, do nosso corpo, sim, temos que cuidar, claro que com decência e ordem, nós não podemos, tem que ser com santificação e honra, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós não devemos ir para o extremo, né, levando para a sensualidade, para o exagero, não, de forma alguma, com decência e ordem, com modéstia, né, mas nós devemos também priorizar o nosso crescimento espiritual, nos alimentarmos de coisas boas, ter hábitos bons, para que a nossa autoestima ela venha estar em equilíbrio e de acordo, claro, com a palavra do Senhor, porque a verdadeira autoestima é o Senhor que nos ensina através da palavra. Agora vamos para a parte prática. Ju, o que tem ajudado você no dia a dia? O que tem me ajudado muito é eu me aproximar do Senhor, lendo a Bíblia, mas eu comecei a fazer escolhas. O tempo que eu ficava nas redes sociais, vendo postagem, alguma informação, eu comecei a tirar esse tempo, que geralmente era à noite, que eu tirava aquele tempo depois de ter feito as minhas atividades do dia. Aí a gente para, né? Ao invés de ficar com o celular na mão, eu comecei a ler livros.
e os livros têm despertado dentro de mim sempre algo novo. O Senhor fala comigo através dos livros que eu estou lendo. É importante a gente tem escolha, a gente tem o livre-arbítrio. Eu posso escolher do que me alimentar. E a leitura de livros tem me ajudado muito. As comparações diminuíram bastante, porque ao invés de me alimentar daquilo que vai fazer crescer dentro de mim as comparações, eu estou me alimentando de conteúdos que vai me ajudar, como mãe, me ajudar a ser uma boa serva do Senhor, a melhorar minha vida de oração, livros que nos ensinam sobre oração. Tá fazendo você crescer. A educação com os filhos, como as mães devem orar. Então, meu conselho para você, começa a consumir conteúdos que vai fazer você crescer e diminuir essa comparação que te faz mal. Cuidado com as comparações. E outra dica importante aqui para você, siga pessoas nas redes sociais que realmente vai te acrescentar algo, vai aumentar a sua fé, vai te ensinar a ser uma pessoa melhor, vai ter testemunhos que vai edificar a sua vida. Não consuma qualquer coisa, não. Você é importante, você é especial, você é filha de Deus. Vê a importância que você tem. Cuidado com aquilo que alimenta a sua vida espiritual através dos conteúdos aí que a gente diariamente está trazendo para a nossa vida, para a nossa rotina, para dentro da nossa casa. E o que eu tenho feito, Ju, também na parte prática, eu tenho focado totalmente em mim. Eu tenho focado totalmente em mim, nos meus objetivos, nos meus sonhos, no que eu quero. Porque se você tiver focado naquilo que você quer na sua vida, você não vai ter tempo para comparação. Então o que eu faço? Eu uso toda a minha energia a favor de mim mesmo. Eu uso toda a minha energia a favor do meu trabalho, a favor de tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que me rodeia. O que eu faço? Eu priorizo meu tempo cuidando da minha família, eu priorizo meu tempo cuidando do meu trabalho, buscando mais conhecimento, me dedicando mais no meu trabalho. E é isso que tem me levado, Ju, a não me comparar. Porque se a gente ficar disperso, com você conquistando, com fulano estudando, com fulano vencendo, com fulano malhando, com fulano ficando bonito, com fulano enricando, a gente se anula, a gente esquece da nossa vida. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Então eu pego toda essa energia e eu foco toda em mim, eu foco todo no meu trabalho, eu foco em mim, eu foco na minha família, eu foco nos meus sonhos, nos meus objetivos e nem sobra tempo. Não sobra. Não sobra Preencheu tempo. a mente Não, completamente. exatamente. Vamos pegar toda essa energia que a gente, e esse tempo de ficar se comparando, de ficar olhando, mas eu queria, se eu pudesse, vamos parar com isso. Você pode. Você quer, você pode. Foca em você. Foca no seu trabalho. Foca nos seus estudos. Foca na sua vida com Deus. Busca estar mais perto do Senhor. Todo aquele tempo que a gente usa disperso na rede social, todo aquele tempo que a gente usa disperso buscando o que não vai nos edificar, vamos para o joelho, vamos para a leitura da palavra, vamos buscar conhecimento na palavra do Senhor, vamos ler um livro edificante. Então é isso que eu tenho feito. E eu digo para mim todo dia, eu sou minha maior fã. Eu digo para mim todo dia, eu sou minha maior admiradora. Eu digo todo dia para mim, porque eu já sei quantas guerras, quantas batalhas e quantas vitórias eu já tive. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou amada, eu sou querida, eu sou escolhida. Eu sou amada pelo Criador que me fez. E esse valor ninguém tira de mim. Ninguém vai me colocar para baixo, sendo que eu tenho a certeza, eu sei a identidade que eu tenho em Cristo. Ninguém vai me abalar, porque eu sei do meu real valor. E esse valor é o Senhor quem me concede, desde o meu nascimento. E é isso que eu faço todos os dias. E é uma dica muito prática. É uma dica muito prática. Quando a gente canaliza pra gente toda a força, toda a energia, todo o tempo, toda a prioridade, se a gente, a nossa família, o nosso trabalho, tudo que nos envolve, não vai ter brecha para outras coisas. Não vamos ter. Não vamos ter. Mesmo que a gente queira um tempinho para poder olhar a vida do outro, a gente não vai ter, né? E se torna tão insignificante para nós. Ainda que sobra um tempinho, se torna tão insignificante. A gente está tão ocupado aqui, cuidando da nossa vida, tão focado aqui, que a gente fala, não vou perder tempo com isso não. Ocupar a mente. E é uma forma, Juliana, a gente acostuma tanto a nos alimentar de coisa boa, a apenas priorizar as coisas boas, que a gente tem uma repulsa quando a gente vê aquilo que
Aquilo que é ruim, aquilo que a gente sabe que não vai fazer bem. Automaticamente a gente rejeita. Porque a gente está tão acostumado a valorizar aquilo que é bom, a gente está tão acostumado a alimentar aquilo que é bom, aquilo que realmente vai nos fazer crescer, vai nos fazer prosperar. Que quando vem aquilo, qualquer coisinha, aquilo que é mal, que vem ao nosso encontro, diante dos nossos olhos ou diante da gente, a gente automaticamente rejeita. A gente tem mais facilidade para rejeitar. Essa que é a verdade. Isso é real mesmo. Às vezes a gente se depara com algum... Vou falar dos conteúdos, né? De rede social. Às vezes você se depara com uma postagem. Se você não tiver alimentada bem espiritualmente, você vai ser facilmente enganada. Sim. Vão entrar na sua mente de alguma forma e você vai começar a achar que aquilo é verdade. Mas se você tiver entendimento, se você estiver sendo alimentada com o que realmente importa, você está sendo guiada por Deus, o Espírito Santo, ele vai falar ao teu coração, olha, agora não consuma isso não, vai fazer mal a você, deixa isso pra lá. Ele vai falar com nós, ele vai falar, ó, ele fala comigo. Às vezes quando eu quero ficar mais assim no celular, aí eu já lembro logo, olha... É uma perda de tempo. E aí você não vai ler, você não vai fazer algo junto com a sua família, ao invés de estar aqui no celular, vai brincar com os meninos, né? Ao invés de estar aqui no celular, vai conversar mais com a Gabriela. A gente tem que entender que o nosso tempo é precioso e que nós não somos eternos aqui. O que a gente tiver de fazer de melhor para aqueles que nos rodeiam é hoje. É agora, criar bons hábitos agora, criar rotina saudável agora. Não esperar depois que às vezes o tempo você pode olhar e falar assim, por que eu não comecei lá atrás? Por que eu não comecei a valorizar mais isso? Falavam tanto de ter saúde espiritual, saúde física, por que eu não comecei antes? É sobre a gente olhar pra gente agora e começar a partir de hoje novos hábitos, colocar na nossa rotina, incluir na rotina aquilo que vai nos dar vida, o que vai fazer a gente ser pessoas melhores e alcançar muito mais além. Uma coisa interessante que eu preciso falar, hoje é o nosso 5º episódio. Desde o primeiro, a gente tem falado para se policiar, termos bons hábitos. Todo dia a gente querer ser melhor. A gente fala isso desde o primeiro episódio, você lembra? Né? E isso tem falado tão forte dentro de mim que eu acredito que eu sou a pessoa mais edificada através desses episódios que a gente tem feito. E eu sou prova viva de que se a gente se policiar, de que se a gente se comprometer a ter bons hábitos, a vida muda. E a gente está blindado de tudo aquilo que é mal. Porque a gente toma uma decisão de ser melhor. A gente toma uma decisão de viver melhor. A gente toma uma decisão de se dedicar mais. Primeiro ao Senhor, depois à nossa família. De mudar como pessoa. De ser uma pessoa melhor. E de apenas buscar aquilo que é bom. Isso se torna uma prática tão boa, tão gostosa de viver, tão maravilhosa de viver, que a gente está blindado. Parece que vem algo mal, ele volta. A gente está blindado, não nos atinge mais. Claro que o inimigo ele é terrível e ele usa das artimanhas dele para nos desestabilizar. Mas uma coisa que eu te digo, prova viva, eu sou prova viva, de adquirir bons hábitos, querer ser melhor, querer ter um ambiente familiar melhor, ser uma pessoa melhor, ser uma profissional melhor e, acima de tudo, ser uma serva de Deus melhor. Melhorar em todos os aspectos. A nossa vida muda, Juliana. Muda totalmente. Criar novos hábitos faz bem para nós, Sim, nos deixa feliz. Sim. Eu tenho experiência também dentro da minha casa. Comecei a mudar alguns hábitos dentro de casa para deixar a gente mais unido ao redor da mesa. Sim. Antes era muito difícil eu conseguir colocar todo mundo ao redor da mesa para poder almoçar. Muitas das vezes o meu esposo não está em casa, mas eu, o Arthur e a Gabriela temos que estar na nossa mesa. Juntos. E eu comecei a deixar a mesa mais bonita, colocar um suplá, comprar um prato mais bonito, um talher mais bonito e mudar o ambiente. Se vocês verem como está agora,
Agora a gente valoriza estar na mesa, nós três ali na hora do almoço, porque meu esposo não tá, mas na hora que ele tá em casa ele também tá incluído e tá sendo muito maravilhoso. A gente querer melhorar, não existe nada de errado em querer melhorar. A gente tem que ver sim, olhar para nós e ver que nós somos cheios de falha e que nós temos que melhorar. Eu tô falando dessa refeição ao redor da mesa, mas tantos outros pontos que a gente pode estar todos os dias melhorando. Eu já falei para vocês também no episódio passado sobre brincar com os filhos e graças a Deus a gente tem conseguido também que a gente venha adquirir novos hábitos e manter os novos hábitos, porque a gente tem que se esforçar, a gente tem que querer, a gente tem que querer mudança. E falando sobre os episódios, tem vezes que eu estou dentro de casa fazendo alguma coisa, aí eu falo assim, olha, nós falamos isso no episódio, sim. Juliana. A gente se cobra automaticamente. Se cobra, se policia. Sim. A gente tem que fazer assim, a gente tem que se policiar, tem que observar, olha, você não deve falar isso, fazer isso, não agrada. E quando você estava falando, né, às vezes você pega assistindo alguma coisa e fala, não, mas eu era pra estar lendo. Isso é uma cobrança automática, porque eu também sou assim, natural, né? E nos últimos tempos tem sido assim, sabe? Nos últimos tempos tem sido assim. Não posso estar perdendo tempo com isso aqui. Tem coisa muito mais útil para fazer. Usar com qualidade. E é hábito. Assim como prioridades. O que é a minha prioridade para hoje? Né? A gente aprende a priorizar o que é mais importante, a valorizar o que é mais importante e a gente quer sempre melhorar. Crescer. E se a gente colocar isso como manual de vida, eu garanto para você, a vida muda muito para melhor. E nós somos abençoados, edificados e as pessoas que estão no nosso convívio, todo mundo cresce, todo mundo muda, todo mundo vive por uma decisão sua que você tomar, todos vão desfrutar daquilo ali. E automaticamente todo mundo vai querer melhorar. Sim. Eu vivo isso dentro do meu lar, a gente vivo contagia, isso no meu dia a dia, a gente contagia. Isso é maravilhoso. Cuide de você, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide da sua alma, porque é um conjunto. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, assim a Bíblia nos diz. Se valoriza a mulher, vê o quanto você é importante quando alguém dizer alguma palavra que não te traz felicidade, repreenda em nome de Jesus. Sim. Em Deus, você vai pegar ali as Sagradas Escrituras, você entendendo qual a sua verdadeira identidade, você não vai aceitar o que as pessoas vão falar com você, não. Você vai dizer, Deus diz diferente, essa pessoa falou isso, mas Deus diz diferente. Eu não sou isso. Não, eu não sou isso, eu sou valorizada, eu sou amada, eu sou especial, o Senhor se importa com aquilo que está dentro de mim. Assim como a gente se preocupa com os nossos filhos, o nosso Deus também se preocupa com nós somos filhos especiais do Senhor. É entender que nós temos um pai querido, um pai especial, que zela por tudo em nossa vida. E Ele quer que a gente cuide bem de todas as áreas da nossa vida, para a gente usufruir de forma feliz e em paz de tudo aquilo que Ele tem para nós. Já estamos quase finalizando aqui esse episódio. E gostaria de te convidar para orar juntas com nós nesse momento. Feche os seus olhos aonde você está e vamos declarar em nome de Jesus o que nós somos em Cristo. Senhor Jesus, muito obrigado por nos lembrar quem nós somos em Ti. Somos gratos, Senhor, por cada palavra, por falar aos nossos corações. Nesse momento, Senhor Jesus, restaura a autoestima dessa mulher que está precisando de se reconhecer em Cristo, de entender que o seu valor é muito precioso, que ela é amada, que ela é querida, que ela é especial, Senhor. Olha para nós, Pai, com seu olhar de misericórdia e venha nos ajudar a criar novos hábitos, a transformar as nossas vidas, o nosso lar, a transformar, a mudar tudo, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos ajuda a entender que a autoestima vai além de um corpo bonito, que a nossa verdadeira autoestima está em Ti e conhecer quem nós somos em Ti. Muito obrigada, Pai, por sermos filhas. Muito obrigada por cuidar de nós,
Muito obrigada por sarar a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito e cuidar de cada detalhe. Senhor, nesse momento eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se esse episódio falou com você, envia para uma amiga, vamos compartilhar essa verdade. E aproveita, segue a gente aqui no Vestidas de Fé, no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube. E lembra, toda semana nós temos aqui conversas com propósito, conversas sobre fé e vida real, que é o que nós vivemos e compartilhamos com vocês a nossa rotina, a nossa vida e as nossas experiências que nós adquirimos ao longo da nossa caminhada. E estamos aqui, né, Juliana, reforçando, trocando ideias e com o único propósito de crescermos juntas. Até o próximo episódio!